Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora e do lugar que você estiver vendo esse vídeo, né? Pode ser que você esteja vendo a gravação, pode ser que você esteja em outro país e eu vou ficar muito feliz em saber. Vou convidar as pessoas, então quem estiver assistindo a gravação pode adiantar um pouquinho do vídeo e eu queria trazer um pouquinho de coisas novas, de ares novos. Eu sei que vocês percebem que eu estou um pouquinho mais sumida, estou participando e dando atenção a outros aspectos da minha vida, mas nesse processo todo, eu estou também trazendo muito resgate, né? Eu estava participando de alguns processos, a Maga linda, se estiver aí, eu estava participando de alguns processos de limpeza da casa, do ambiente e fazendo um certo movimento de destralhe. Então, nesses movimentos, a gente tem acesso, por exemplo, no meu caso, eu tinha muitos livros, eu tirei muitos livros para doação nos últimos anos, muitos, centenas de quilos de papéis e livros e tudo mais. Só que teve coisas que, lógico, eu não me desfiz e não foi por acaso. Então, tem aí grupinhos de livros de literatura de cordel, livrinhos infantis que eu sempre gostei e, na verdade, não foi um sempre, foi um prazer que eu vim tomando assim durante a faculdade, durante a graduação. Oi, lindo! Você está bem, Carlos? Obrigada pela participação. Então, eu fui retomando algumas coisas e algumas eu fui segmentando, né, separando por assuntos, por coisas que eu gostava. E no meio desse processo, eis que esses dias eu estava lendo os livrinhos com o Marcelo antes de dormir, e um deles me chamou a atenção porque eu já tinha ouvido essa história, ouvido a história de uma outra maneira, e eu queria compartilhar com vocês de uma forma diferente, mais leve, aqui uma live mais tranquila, num outro aspecto, mas ao mesmo tempo de trazer não só esse conteúdo, essa leitura que eu vou fazer daqui a pouquinho, mas também trazer as reflexões que isto envolve. Como eu havia dito, eu já li essa história num outro momento, de uma outra forma, e inclusive vinha com uma moça como personagem principal e não com um rapaz. De todo modo, eu vou ler para vocês. Não sou a super leitora ou repentista, a contadora de histórias, mas eu queria deixar esse aspecto livre, então vou ler de uma maneira fluida, leve aqui, conforme eu vá conseguindo. Então, a gente vai aprendendo juntas a construir certos conceitos. E no final vou trazer mais alguns comentários. Quem quiser, quem desejar, pode entrar aqui nessas partilhas, tá bom? Então, bora lá. O nome do texto é História, o Pote de Água Rachado. Jéssica, linda, maravilhosa! Obrigada pela sua presença. A história, esse texto foi escrito por César Obeide, é uma literatura de cordel, como vocês podem ver, uma historinha bem curtinha, e eu vou ler para vocês para a gente ter um pouquinho desses aspectos diferenciados. Como eu já falei, estou trazendo um pouco do resgate da minha história, das coisas que eu amo fazer, e eu acho que esse canal cabe tudo, cabe a minha multipotencialidade, cabe arte, cabe muitas outras coisas além de só trabalho, além de só terapias diretamente, mas para todas as coisas que a gente lê, que a gente ouve, a gente aprende muito. Então, vamos exercitando não só essa empatia, mas esse acolhimento de aprender com todas as oportunidades. Bora lá? Vou contar uma história de um homem que era moço, era vendedor de águas retiradas de um poço. Sempre usava 2 potes pendurados no pescoço. Todo dia de manhã, subia a grande serra, enchia os seus 2 potes, há 10 anos nesta guerra, e voltava para a cidade, a roupa suja de terra. Acontece que um dos potes tinha uma rachadura, que vazava todo dia, meio pote de água pura. Nunca o homem consertou, despreocupou-se da cura. Certo dia este pote começou a lhe falar: eu pretendo nunca mais todo dia trabalhar. Eu só te dou prejuízo, quero me aposentar.
O moço então lhe pede para fazer última viagem e subiram aquela serra com o sol e com a coragem. Quero que olhe para o chão, veja esta paisagem. O pote que nunca olhara para a terra batida pôde ver bem claramente uma trilha bem florida, com as mais formosas flores, na subida e na descida. Este é o bom trabalho que a sua rachadura fez. O lado do pote bom não deu flor nenhuma vez. Não alegra nem o rico, nem o pobre camponês. O dinheiro que eu perco por você ter um defeito não paga esta alegria que eu sinto no peito. Dou flores à minha esposa e me sinto satisfeito. Estas flores sempre dão alegria ao meu trabalho. Ao carregar os 2 potes, sinto o cheiro do carvalho. Se você se aposentar, vou pisar só no cascalho. A partir daquele dia, ele trabalhou contente, não ligou mais pro defeito, pois ganhara um presente, ver sua trilha florida nos dias de sol bem quente. Como eu falei, eu já tinha ouvido essa história outras vezes, inclusive com uma moça sendo a protagonista dessa história. E eu vou pedir para vocês que entraram agora voltar depois para ouvir a história desde o começo, mas é a história do pote de água rachada. Ele traz um contexto que é muito importante nesse meu momento, nesse meu movimento, e que eu vou trazer essa partilha, assim, né, de coração aberto com vocês, que é essa partilha do o quanto a gente espera ser perfeito para fazer alguma coisa. E mais do que isso, o quanto a gente quer se negar a fazer as coisas porque a gente sabe dos nossos defeitos, a gente sabe das nossas limitações, a gente sabe que nós não estamos prontos como a gente gostaria de estar. Mas é exatamente por não estar pronto que a gente entrega o nosso melhor. E as pessoas que estão em sinergia com aquilo, que têm um olhar aberto, um coração aberto, vão aproveitar o nosso melhor nesse caminhar. Não é por promessas super, ultra, mega, power tops, não é por ser um extremamente distante, mas é exatamente por ser alguém possível, por ser alguém que está ali caminhando com a gente. Então, quando eu vi essa história do pote de água rachada, eu achei muito bonitinho o jeito que ele conta do pote de água querendo se aposentar, que não queria mais trabalhar por conta do prejuízo que dava. E muitas vezes a gente não para pensar o quanto isso é reflexo da nossa história, dos nossos aprendizados, de tudo que a gente vivencia no nosso dia a dia, onde o tempo todo é dito que é certo, que é errado, você está certo ou você está errado, você faz bem ou você não faz bem. O tempo todo vem muita crítica e um olhar muito duro muitas vezes para conosco mesmo. E aí, com isso, eu queria também aproveitar para trazer essa partilha para vocês sobre alguns movimentos que eu venho fazendo, e eu terminei nesta última semana, nesta segunda-feira desta semana, um trabalho com um biográfico, um trabalho com uma leitura de olhar para a minha história, olhar para os meus setênios, olhar para tudo que eu já construí, e nesse momento eu estou encerrando um setênio, né? Termina agora em dezembro, em janeiro eu faço aniversário novamente e já começando um novo setênio. E ao olhar para essa história, é uma história que eu já tenho buscado olhar, preencher, ressignificar em vários aspectos por muito tempo, mas quando eu olho para essa história, o movimento de fazer isso foi através de imagens, de desenhos. E aí, não bastando, eles sugerem usar giz de cera ou aquarela, mas eu não quis usar simplesmente isso. Eu usei o giz pastel seco, depois eu usei a aquarela, eu usei canetinhas gel com glitter, eu usei um monte de coisas de vários materiais diferentes, mas a ideia não é aquela coisa, lógico, eu não sou artesã, não sou artista, mas entender que o processo artístico, o processo de trazer as cores, a arte, as escolhas, o poder fazer esse movimento
traz uma percepção muito mais valiosa de quem eu sou, da minha história, daquilo que eu realizo para a vida, para o mundo, para o meu filho, para o que eu deixo, mas sobretudo o que eu faço para mim, porque na hora de construir um curso novo, uma terapia nova, um movimento terapêutico em grupo ou individual novo, eu utilizo dessas ferramentas. E ao passo em que eu utilizo, eu alcanço um degrau muito maior no coração, na alma, na mente dessas pessoas a quem eu atendo, com quem eu trabalho, sejam meus alunos, sejam clientes de diversas formas, mas o que eu queria trazer era esse meu processo construtivo para compartilhar com vocês, porque não existe um certo ou um errado pré-determinado. E a gente precisa começar a ter esse olhar. Eu vou trazer aqui uma das últimas coisas que eu coloquei nesse movimento do biográfico, que foi essa pintura. É um livro normal, desses de pintar mesmo, de terapias, né? E que no começo me irritava profundamente. Eu comecei a tentar fazer, dizem que é a calma, fui fazer logo uns anos atrás e me incomodava. E hoje em dia é algo que me alegra muito poder escolher as cores com que eu pinto a minha vida, poder saber que eu não estou sozinha e esses risquinhos aqui de Senhor Marcelo fazem parte de tudo que eu estou compondo. Primeiro porque sim, nós fazemos coisas juntos, nós podemos pintar juntos. Tem defeitos? Tem. Teve defeitos provocados? Teve. Teve defeitos que saíram natural? Teve. Mas o que é legal de tudo isso? É saber que eu posso me aceitar como eu sou e que eu estou na minha melhor versão, com toda a minha bagagem, com todo o meu conhecimento, com todas as experiências que eu pude viver, vivenciar, reproduzir, com tudo que eu pude fazer de lá desde pequenininha, desde criancinha até hoje, mesmo aprendendo antes que eu não podia, que tudo tinha que ser muito economizado. Meus desenhos quando eu era criança eram todos miudinhos, porque tinha espaço que sobrava na folha. E eu me enxergava muito pequena, eu enxergava que eu não podia ocupar um espaço maior. Hoje eu consigo fazer um desenho de folha inteira, hoje eu consigo ver meu sobrinho pequenininho e meu filho fazendo desenhos de folha inteira, e isso me alegra muito, porque eles têm o espaço que é deles. Eles têm o espaço para expressar o que eles sentem, o que eles pensam, como eles criam um mundo, e perceber a importância das artes tem sido extremamente valioso, porque, como eu coloquei para vocês lá nos stories, né? Eu tenho um livro publicado em coautoria, não sou autora única, mas em coautoria eu tenho livros publicados que eu já tinha até esquecido que eu tinha. E não tinha um valor significativo para mim. Para vocês terem uma ideia, essas participações foram através de concursos. E nos concursos, qual era a questão? Eu só vou fazer o concurso, só vou entrar, só vou participar. Se for aprovado, a gente vê o que faz depois. E ambos foram aprovados e foram publicados os textos, mas eu esperei por uma validação de fora. Se fosse para Gisele vir e bancar que esse texto precisa ser publicado, ele deve ser publicado, ele deve ser entregue para o mundo, a Gisele daquela época não iria bancar isto. E de novo, não são textos perfeitos, ou não é a versão perfeita ou a versão mais completa, mas é uma versão possível nesse momento e que, com este possível, entrega algo, transforma de alguma maneira e vai para o mundo, como Umberto Eco fala, obra aberta. Não sei se vocês já ouviram falar. Quando a gente termina uma obra e entrega para o mundo, essa obra agora está aberta. Vocês vão ler e vão interpretar da maneira que vocês quiserem. Seja um quadro, seja um livro, seja uma leitura literária, um sarau, uma música, vai ter um significado especial e específico para cada pessoa, de acordo com a sua bagagem, com a sua história de vida, de acordo com aquilo tudo que ela sente dentro dela e que reverbera através daquelas cores, daquelas formas, daqueles sons, daquelas palavras, daquele sentimento que brota a partir dessa obra. Então, com tudo isso,
eu queria realmente só fazer uma partilha, trazer uma live leve para esse momento de final de ano, onde eu tenho resgatado muitas informações, e nessas informações a ideia é trazer para minha história o que é valioso para mim, o que significa mais para mim. E é lógico que nem sempre aquilo que hoje eu avalio como importante vai continuar sendo por muito tempo ou corresponde ao que o outro olhar de outra pessoa identifica como importante. Isso significa que aquilo que para mim é muito comum, é muito normal, hoje para outras pessoas continua sendo extremamente valioso. E é muito bonito isso, porque eu já ouvi várias vezes, mas eu demorei muito tempo para assimilar que aquilo que é simples para mim é ouro para o outro. Aquilo que é cotidiano, que é normal, que eu faço com naturalidade e que no Sebrae eles chamam de como que eles falam? Não é consciência, Ai, fugiu a palavra, mas é o saber inconsciente. Eles têm um outro termo, que é como se fosse conhecimento inconsciente. A gente faz sem perceber que faz, é com naturalidade. Já é tão conhecido que isso é comum. Para outras pessoas, alguns saberes estão no processo de serem conscientes, você faz, mas faz com esforço. Outras pessoas ainda nem fazem, não alcançam e muitas vezes nem sabem que poderiam fazer aquilo. Então tem todo um processo de aprendizado que eu gostaria de partilhar e trazer para a história de vocês um questionamento ou vários questionamentos. O que você já viveu na sua vida, na sua história, que pode estar tendo um significado diferente hoje, ou que você largou lá atrás, mas que era extremamente importante para você. Para mim, as artes fazem esse papel. Eu sempre amei teatro, música, fotografia, cores, pinturas. Eu sempre fui a pessoa que vai para museu, que vai para exposições de arte. Isso tudo toca de alguma maneira, mesmo que eu não saiba explicar com aquele olhar crítico de quem trabalha com isso, mas que isso tudo me nutre e me forma e me fortalece. Então, quando eu faço essa pergunta, é exatamente em trazer o que da sua história de repente você largou para trás. O que da sua história você está achando que é uma rachadura, que é um defeito, mas que de repente está nutrindo a terra e está gerando flores e está sendo produtivo para você e para o mundo ou para os outros de uma maneira que nem você esperava. Hoje, de manhã, ainda tocando nesse assunto, eu estava agradecendo o pessoal dos reikianos, né, do meu grupo, que fazemos o envio de reiki todos os domingos, e agradecendo em especial porque eles acreditaram nesse projeto. Eu comecei meio que sozinha, e eu comecei com alunos e alguns antigos colegas de voluntariado. Hoje nós temos um grupo muito maior, uma egrégora que realmente se forma a cada domingo para enviar o reiki e que é uma grande bênção, porque ao longo de um ano eu não estive 100% todos os dias. Várias vezes, em várias semanas, aconteceu não várias, mas pelo menos umas 3 vezes, com mais certeza, eu não consegui enviar porque eu não estava super bem para isso. Se eu estivesse sozinho, o trabalho não teria acontecido. Ele aconteceu porque outras pessoas entraram, participaram, estavam ali também me sustentando nessa egrégora. Então, de novo, a pergunta é: o que faz parte da sua vida, o que faz parte da sua história que você está aí considerando um defeito e que muitas vezes, como diz Oswaldo Montenegro, como os defeitos sanados com o tempo, muitas vezes eram o melhor que havia em você. Então, fica essa pergunta, eu vou deixar esse questionamento para que vocês considerem na avaliação de todo o ano de vocês, tudo que vocês fizeram, tudo que vocês entregaram para o mundo, para a vida, para as pessoas ao seu redor ao longo desse ano. O que foi importante para você? E o que você acha que as pessoas, ou o que as pessoas já trouxeram de agradecimento que foi importante para elas, que a sua participação fez diferença na vida delas?
Então, traz esse questionamento para quando você planejar, olhar para o seu ano que vem, para os seus próximos 12, 13 meses de vida, de história, você começa um dia por vez, olhando para aquilo que é valioso para você, sem desperdiçar a sua essência. Eu poderia vir linda, arrumada, maravilhosa, e eu preferi vir com uma roupinha amassadinha do jeitinho que eu estava. Eu sempre que venho pra cá, eu não uso filtro, eu não uso maquiagens excessivas, porque eu quero que vocês me vejam como eu sou. Se vocês esbarrarem comigo na rua, vocês vão me reconhecer desse jeito, meio tortinha, meio amassadinha, mas é desse jeito que eu quero que a minha essência se sobreponha à minha estética. E não significa que a gente vá se largar por completo, mas significa que eu tenho o que é de valioso para mim, o que é mais importante para mim, e que eu sei o que é, e que é a minha essência, que é o meu carisma, o meu conhecimento, minha vontade de abraçar, de acolher, de transmitir amor. Isso tudo é mais importante do que outras coisas, mas isso tudo pode ser expresso em diversas maneiras, em fotos, em cores, em pinturas, em palavras, em músicas, em muitas outras maneiras. E assim como eu estou nesse movimento cada vez mais, acolhendo a minha multipotencialidade, os meus prazeres, as minhas alegrias, eu espero que vocês também acolham a de vocês. O que te alegra, o que te toca no seu coração, o que te nutre, que vocês tenham cada vez mais clareza disso, e não só clareza para falar, mas principalmente para sentir, para colocar no seu dia a dia. Ontem eu fiz um quadrinho que eu coloquei ali: ser feliz é uma decisão. E é uma decisão porque é um ato de responsabilidade eu saber aquilo que me agrada, aquilo que não me agrada. Saber que um dia que eu estou bem, tá ok, a gente vai tocando inclusive atividades não tão positivas, mas que sejam importantes e necessárias de fazer por um ato de responsabilidade. Mas naquele dia que eu não estou bem, eu preciso saber o que me faz bem, para que eu consiga tornar a me nutrir. Então, basicamente, eu me percebo costurando um pouco de tudo que eu já postei aqui ao longo dos últimos vários meses. E uma dessas postagens que eu escrevi foi: você já fez o seu inventário da alegria? O que te alegra? Porque às vezes a gente tá num fundo de poço e não percebe aquilo que pode nos fazer levantar, sendo que a gente sabe o que nos faz bem. Então, volta lá, dá uma olhada naquilo, dá uma oportunidade para você sentir aquilo que te agrada e se fazer bem, porque, feliz ou infelizmente, ser feliz é uma questão de decisão. Você pode decidir e é um ato de responsabilidade, autorresponsabilidade com a sua qualidade de vida. E como eu falei, estou absolutamente distante da perfeição, mas estou nesse caminho de construção e eu quis trazer essa partilha para vocês. Enfim, gente, eu sei que eu não consegui falar com todos que entraram. Quem quiser colocar perguntas, deixar comentários, fica à vontade. Eu dou mais alguns segundinhos pra gente encerrar, mas eu realmente queria que essa partilha fosse leve, fosse tranquila e que ao mesmo tempo pudesse falar algo sobre mim, mas que pudesse reverberar um pouco mais em vocês. Me conta como que tudo isso tá ressoando para vocês, por favor. Aqui é a garrafinha da minha fada da riqueza, Dona Ítala dos Anjos. Quanto mais mulher rica, feliz e livre no mundo, melhor. E eu acho que esse movimento é um movimento consciente que a gente faz a cada novo dia. Então, ser feliz, estar se sentindo rico, meu pai fala isso todo santo dia. Eu sou muito rico, eu sou o cara mais rico que eu conheço, porque eu tenho amigos de verdade. Para o meu pai, o grande valor da vida dele são as amizades. E ele nutre essas amizades com recorrência, com dedicação, com carinho, com coração. Ele é um dos homens que mais vi na vida, na verdade acho que é o mais que eu vi daqui de perto, né, do meu convívio, de pessoas serem admiradoras do meu pai. E os homens falarem: eu amo seu pai.
Esse é o pai, é o cara que eu mais amo na vida. Nossa, e é muito difícil isso pro pessoal do nosso convívio, da idade deles. Primeiro, expressar amor. Segundo, verbalizar, né? E terceiro, falar isso sobre um outro homem. E eu acho muito bonito esse movimento quando ele traz, porque ele traz o que é riqueza para ele. E para ele é ter amigos. Para mim também é, mas também é a parte de poder ser eu mesma, que a cada dia eu descubro mais sobre mim, sobre como eu gosto de me expressar, sobre o que eu gosto de usar de ferramentas, sobre as artes e tudo isso. Então a minha multipotencialidade, o meu espaço terapêutico, o meu molde terapêutico, professoral, etc., eles estão vinculados ainda com esse molde artístico que existe no mundo, que eu me inspiro, que eu olho, que eu gosto, mas que eu também tenho a minha expressão, que antes eu não dava valor. E que agora eu consigo entender que, ok, não está perfeito, não é o perfeito, mas é o que eu pude fazer nesse momento e tem o seu valor. A Natália tá falando, esse ano foi muito bom, muitos conhecimentos, que delícia, Ná, obrigada pela sua presença. Realmente, para mim também foi de muito conhecimento, foi de muita riqueza nesse aspecto, que é um outro aspecto para mim, que representa uma riqueza gigantesca, né? De conhecer, de aprofundar, de me autoconhecer e de realizar. Poder ter essa autonomia, essa liberdade, essa capacidade de realizar cada vez mais é algo encantador para mim. E espero que para vocês também seja. Enfim, reflitam, façam esse mapa mental ou do jeito que vocês preferirem, essa busca interna de olhar o que é valioso para vocês, o que é riqueza profunda, extrema, interna para vocês e o que vocês querem continuar reverberando na vida. A Nath está falando, também sou muito perfeccionista e quero, é isso mesmo, é esse movimento. Não é nem por perfeccionismo, era porque eu não me sentia validada, no meu caso. Então, pintar, desenhar, eram coisas de criança, era isso que eu ouvia. E eu não estou culpando o outro, eu estou dizendo aquilo que eu ouvia e que me formava por muito tempo. Ah, pintar é coisa de criança, desenhar é coisa de criança. Escrever poesia, para quê? Vai mudar a vida de quem, né? Isso vai trazer dinheiro? Então, tinha muitas falas nesse sentido. E hoje poder olhar para isso tudo e entender que sim, que eu posso reverter isso em formas de trabalho das mais variadas maneiras, mas que, sobretudo, eu não preciso só fazer trabalhos. Eu posso ter o meu momento de hobby, eu posso ter o meu momento de autoencontro, e isso tudo é extremamente valioso, porque a partir do momento em que eu me construo, que eu faço um pilar sólido daquilo que eu sei sobre mim e que eu me construo, eu consigo ajudar outras pessoas a se construírem. E como a Natália tá falando, né? Eu quero fazer e às vezes espero a aprovação do outro para fazer as coisas. Eu também. Se eu não tivesse sido aprovada no concurso, os livros não teriam sido publicados, porque eu não ia me bancar e falar isso merece ser publicado. Eu não ia naquele momento. E tanto que eu esqueci, os livros estavam lá guardados, já estão até amarelinhos. Esse não tanto, mas o outro tá até amarelinho. Porque estava lá guardado num canto, mas o mundo não vai saber disso se eu não expressar. Vai continuar guardado lá dentro. E por que não me expressar? Por que eu não posso dar valor àquilo que surgiu de mim, da minha experiência, da minha alma? Por que não olhar para dentro e entender que existe valor naquilo que eu sou? E quando eu falo isso, eu falei muitos para mim, para minha história, muito para o meu, mas eu queria que vocês pensassem isso na história de vocês, na reverberação das escolhas de vocês, o quanto cada uma dessas situações, desses contextos falam sobre vocês, quais foram as escolhas que foram feitas e quais deixaram de ser feitas porque a gente estava esperando a aprovação do outro. Então, de novo, né? Infelizmente ou felizmente, talvez seja essa a mágica da vida,
as outras pessoas não vão conseguir entender o que mora dentro da gente, os nossos valores, aquilo que é extremamente importante pra gente, como que aquilo reverbera na gente. Isso vai desde uma palavra, seja uma palavra que a gente considere ofensiva, seja uma palavra que a gente considere animadora, até até objetos e coisas como essa. Para muita gente, ver um monte de livro de pintura dentro de casa, ver materiais, tem umas caixas aqui gigantes de aquarela, lápis de cor, pinturas de todo jeito. E para algumas pessoas eu falo assim, nossa, que criança, não cresceu. E para outros vão entender que existe um outro lado aqui, pulsando e brotando. Então, quanto isso reverbera em você? O que é a sua arte? E que você pode trazer de maneira leve, mesmo que descompromissada, para o mundo. E aos poucos você vai entendendo o valor de tudo isso. Eu fiz esse desenho como um movimento de autoconhecimento para o aspecto do biográfico que eu mencionei para vocês. E a menina me dizia, nossa, eu tô encantada com esse desenho. Eu não paro de olhar para ele. A sua arte muda, me tocou. E eu fiz aquela cara de, nossa, eu não fiz com uma intenção de uma arte que, uau, vai tocar o outro. Mas é lindo a gente poder ouvir o outro, porque é a história do pote de água rachada. Quem tá do outro lado tá percebendo as flores que a gente faz brotar na vida, no mundo, em outros territórios, em outros solos, que muitas vezes a gente não se deu conta. Então, eu deixo vocês com essa reflexão. O que vocês estão trazendo para o mundo, para a vida? E se tiver difícil de responder essa pergunta, exercitem um outro olhar, o olhar de enxergar com os olhos das outras pessoas, de perguntar, de sondar, de dizer, e aí, o que eu significo para você? O que eu fiz de positivo para você nesse ano? E às vezes, essa forma direta talvez não seja o caminho. Às vezes o caminho melhor seja você parar, olhar para o outro e dizer tudo de positivo que ele fez para você naquele ano, ou naqueles dias, ou naquele momento. E a partir desse movimento de sinceridade, o outro movimento de sinceridade brota e volta para você, dizendo, nossa, mas você também foi extremamente importante, porque você fez isso, isso e isso. Você significou, você representou, você me trouxe esses e esses elementos. Então, como eu falei antes, esse movimento de responsabilidade, de ser feliz é uma decisão, mas é também uma responsabilidade nossa, que não dá pra gente botar a nossa felicidade, a nossa alegria na mão dos outros, que nem sabem o que se passa dentro da gente, que muitas vezes nem a gente mesmo sabe, muito menos o outro vai saber. Mas que ser feliz é esse movimento de dar um passo, a gente dá um passo, se entrega com fé e confiança e Deus coloca o chão. De novo, eu estou me vendo aqui nessa live leve, fluida, resgatando pontos que eu venho falando ao longo de muitos anos, ao longo de muitos meses, de muitas semanas, de muitas lives, de muitos trabalhos, mas eu queria deixar esse comentário com vocês. O que vocês estão fazendo por vocês, pelo outro? Como que vocês estão se sentindo nessa posição? E o que vocês podem fazer de melhor? Ou como vocês podem melhorar tudo isso. Enfim, espero que vocês gostem. Quem não ouviu desde o comecinho pode voltar, vou deixar gravado. Volta, ouve a história, percebe como tudo isso reverbera em vocês. Muito obrigada pela presença de cada um. E eu estou aqui, sempre aberta. Podem me mandar mensagens no direct, do jeito que vocês preferirem, tá bem? Um beijo enorme, obrigada. Ótimo fim de ano. Eu não sei se eu volto antes de acabar o ano, mas eu quero deixar aí boas festas para vocês, um excelente 2022. Mas vou tentar voltar mais algumas vezes, colocar mais algumas coisinhas aqui para vocês, tá bom? Um beijo gigante. Até mais.